Nossa, Thiago, você me lembrou agora de um testemunho de uma irmã em Cristo que me contou que nem imaginava que o seu cônjuge estava com problemas de pornografia. E quando ele decidiu confessar para ela isso, foi muito difícil, é claro, né? É um momento que é difícil para a pessoa fazer, mas após essa confissão, ela orou com ele tomou uma postura tão diferente com ela no casamento, até o carinho aumentou, a conversa melhorou, e ele passou a se confessar também com um irmão na fé, com mais tempo de igreja, e essas confissões passaram a trazer para ele liberdade, e ele começou a falar para ela: eu não vejo mais necessidade, e quando eu tiver eu vou te ligar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio nesse podcast que existe para abençoar a sua casa, a sua família. O podcast A Gente é Família! Isso mesmo, e hoje nós vamos tratar de um episódio maravilhoso. O dia que a nudez virou vergonha. Você tem vergonha de ficar nu diante do seu cônjuge? E aí? Hein, homem? Tem vergonha de mostrar aquela barriguinha, aquela pancinha conseguida com tanto esforço? E você, mulher, tem vergonha de determinadas partes do seu corpo? E aí você fica naquela ali de se mostra, se não mostra? É disso que nós vamos tratar? Não! Eu ia dizer, é claro que não é disso que se trata o episódio, porque, embora isso exista, né? A gente sabe que tem pessoas que, inclusive, na sua intimidade só podem fazer no escuro e tal, porque as mulheres, principalmente as mulheres, têm vergonha do seu corpo. Mas não é disso que nós vamos tratar, gente. O dia que a nudez virou vergonha é de algo muito, mas muito profundo, tá? E a gente vai aqui trazer para vocês algo tão especial que eu creio que vai destravar muitos casamentos e a conexão de muitos casamentos. Porque quando a gente entende, mais uma vez, qual foi o projeto de Deus original para o casamento, o porquê das coisas, a gente consegue se mover e fluir muito mais naquilo que Deus sonhou para você, naquilo que Deus sonhou para o seu casamento. Então, gente, a primeira pergunta aqui para você é: por que no plano original de Deus, Adão e Eva andavam nus? Começando por essa reflexão, por que Adão e Eva, como uma representação talvez até mais simbólica do que literal, embora eles realmente andavam nus, mas dentro do que nós queremos trazer, o simbolismo da nudez, o porquê disso e a importância disso para o casamento. Porque quando Deus projetou o casamento, Ele projetou dentro desse contexto. O casamento foi projetado antes do pecado, e antes do pecado havia essa transparência, havia essa vulnerabilidade extrema, onde a união de duas pessoas era absurda, era algo talvez inimaginável hoje em dia. E por que se acabou? Por que hoje existe uma dificuldade tão grande de eu expressar de fato tudo que eu penso para o meu cônjuge e tudo que eu sinto? Não de forma inadequada, exagerada ou invasiva, mas assim, de eu não ter vergonha de ser quem eu sou em todos os momentos, de contar para ele os meus pensamentos, de contar para ele os meus sentimentos, talvez em momentos que, de fato, vão me trazer vergonha. Mas por que se perdeu, ao longo da história da humanidade, essa facilidade em se abrir? E a gente percebe isso muito grande nos casamentos, né, Thiago? Sim, é essa reflexão que a gente vai fazer, uma reflexão sobre vulnerabilidade, transparência. Mas antes vamos dar um contexto aqui, tá? Adão e Eva estavam lá naquele resort exclusivo de nudismo. Gostei. Eles estavam numa praia de nudismo, só os dois, um monte de bichinho, um monte de animal, e só os dois lá, peladão. Eles estavam à vontade e eles não enxergavam maldade nisso, não era uma coisa assim, meu Deus. E a coisa só foi acontecer realmente depois que veio o pecado. Aí veio a vergonha. A primeira reação que eles tiveram
depois de pecar, a primeira reação que eles tiveram foi se cobrir, pegar folhas de figueira e se cobrir, porque eles começaram a sentir vergonha, talvez um do outro, vergonha de Deus, vergonha do que fizeram. A realidade é que eles começaram a descobrir a maldade, né? A maldade veio depois do pecado. Então, só trazendo um pouco o contexto, para a gente poder entrar de forma mais profunda no que a gente quer, falar sobre transparência e a vulnerabilidade. Exato, gente. Olha que profundo isso. Então, mais uma vez aqui, nudez, sinônimo de vulnerabilidade e transparência. Mas a gente não vê isso nos casamentos hoje. Nudez é esse lugar onde você não tem nada para esconder. Nudez é esse lugar onde você não tem medo de se expor. Não tem medo de ser visto completamente. Mas hoje, se você perguntar para a maioria dos casais, e se seu cônjuge pudesse ler o seu pensamento, seu casamento sobreviveria? Uau! Que pergunta boa, hein? Porque existe um bloqueio no ser humano hoje que não se expõe, não consegue se expor de verdade. Nós usamos máscaras, Thiago, mesmo no casamento. Eu acho que eu posso até pegar o link dessa pergunta e fazer uma pergunta até mais superficial. Se o seu cônjuge visse o seu WhatsApp, será que o seu casamento sobreviveria? Então, gente... Se seu cônjuge visse os seus directs, será que o seu casamento sobreviveria? Ai. Imagine, então, seus pensamentos. Então, mas aí entra justamente essa falta de nudez no casamento. Nudez, gente, não tem a ver com sexo. O sexo é uma representação. Olha aqui o que eu vou falar, é muito profundo. O sexo, criado por Deus, é uma representação do que Ele quer que você viva na alma. É uma materialização do que Deus sonha para você viver com seu cônjuge na alma, aonde um faz parte do outro, aonde um se une com o outro de forma que não tem ali o que se possa esconder. Um entra no outro. De fato, literalmente. Eu posso entrar dentro de você, no seu coração, na sua alma, na sua mente. Então, o sexo ele é só uma materialização do que Deus sonhou para o casamento, no sentido mais completo de você ser você mesmo. Uma conexão íntima, né? Exato, de você poder ser você mesmo com essa pessoa que... abre aspas ou não, abre um parênteses aqui, você entregou sua vida para ela. Porque você disse que até que a morte te separe, você entregou a sua vida para ela. E dentro dessa entrega, hoje nós vemos casamentos que eu entreguei a minha vida, mas eu não entrego a minha senha, que inclusive a gente tem um episódio para falar sobre isso, né? Se você ainda não assistiu, entra lá, a gente vai deixar aqui em algum lugar dessa tela um card para você clicar. Assim que acabar esse episódio, vamos deixar na descrição também, editor. Coloca aqui na descrição que esse episódio ficou maravilhoso. Com certeza. Sobre compartilhamento de senha, de celular, a necessidade da nossa geração. Exato. Então, é isso, sabe? Sobre a nudez. Por que se perdeu? Por que hoje existe uma dificuldade dos casais de se abrir? Esse é o casamento projetado por Deus, né? Então... quando essa conexão no casamento foi ameaçada, foi quando, como o Tiago disse, o pecado entrou. O que o pecado faz, gente? O pecado machuca a nossa alma. Por que Deus diz, não faça isso, não faça aquilo, como uma orientação para a nossa vida? Porque aquilo vai nos machucar. Igual eu digo para o meu filho, Natan, quando ele era bem pequenininho, não põe a mão no fogo. Por quê? Porque vai te machucar. Vai gerar marcas em você. Ou hoje, mais velho, Natan, não assiste determinado filme, não assista determinado desenho. Por quê? Eles perguntam, né? As crianças amam fazer essa pergunta. Mas por que não pode? Vai te machucar. Vai te marcar negativamente. E foi o que o pecado fez. O pecado nos marcou profundamente com feridas, né, emocionais que vão fazer o quê? Vão fazer você ficar com vergonha. Vão fazer você sentir culpa. Vai fazer você sentir, talvez até constrangido. E o que o constrangimento faz, Tiago? O que a culpa faz? Você quer se esconder. É a reação automática ali de Adão. Mas por quê? Quer se esconder. Agora, quer ver uma coisa mais profunda sobre essa visão? Quando eles perceberam que estavam nus, eles olharam para si mesmos.
A vergonha, por causa do pecado, faz você olhar para você. Você olha para o seu problema, para o seu umbigo, você se condena. Automaticamente você se fecha, você se bloqueia, não consegue se abrir com o outro. Em outras palavras, o nosso egoísmo de olhar só para nós mesmos faz com que a gente não consiga olhar para o outro e compartilhar com o outro quem nós somos. Primeiro, porque carregamos condenação, vergonha e culpa. E segundo, porque só importam os nossos sentimentos. O pecado trouxe para o mundo esse egoísmo, aonde a gente se separa do outro. A partir do momento que eu me separo de você, eu não tenho necessidade de contar para você sobre mim. O que importa é eu me proteger. O que importa é que eu tenho medo que você não vai aceitar os meus pensamentos. Eu tenho medo que você não vai aceitar. Você vai me rejeitar se eu te contar de verdade quem eu sou. E isso tudo vem a partir de que lugar? Da vergonha, da condenação que o pecado entrou. Mas o pecado não separou o homem do homem. O pecado separou o homem de Deus. Então, a nossa falta de conexão com o nosso cônjuge, de transparência, não vem apenas porque eu sei que eu tenho pensamentos que não são agradáveis, mas vem porque muitas vezes esse bloqueio que eu tenho comigo mesmo por causa dos meus pecados e culpa me afasta de Deus. E a partir do momento que eu me afasto de Deus, eu fecho meu coração, eu tenho medo de como Deus me vê, de como se Deus realmente me aceita, eu começo a ter medo disso, automaticamente eu projeto no meu cônjuge. Será que Deus realmente me ama? Por quê? Porque olha o que eu penso, olha o que eu sinto. E aí, quando eu começo a duvidar do amor de Deus por mim, por causa de quem eu sou, ou por causa dos meus erros, automaticamente eu vou também duvidar que o meu cônjuge realmente vai me amar, se ele souber de verdade o que eu penso e o que eu sinto. E isso vai causando bloqueios, separação e desconexão. E o problema disso afeta a comunicação. O problema disso é que você se sente sozinho no seu casamento. E eu posso aqui, Tiago, te garantir que muitos cônjuges se sentem sozinhos dentro do casamento. Por quê? Foi porque não se interessaram um pelo outro? Não, claro que não. Lá no início, no namoro, era aquela paixão maravilhosa. E depois aquilo foi se esfriando, porque começou a entrar o medo das minhas culpas, da minha condenação. Então, eu me sinto sozinho porque eu mesmo me fechei. Eu mesmo me bloqueei. Eu mesmo não tenho coragem de contar para você o que realmente eu penso, o que realmente eu sinto. E compartilhar quem eu sou de fato. Então, a nudez no casamento vai muito além da relação íntima. A nudez no casamento tem a ver com uma conexão absurda que Deus projetou para que você pudesse viver com seu cônjuge, onde você não tem medo nenhum de ser você mesmo. Por isso que a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Aonde há medo no seu casamento, está faltando o perfeito amor. Uau. E esse perfeito amor não vem do seu cônjuge, mas vem de Deus. Uau. Então, a partir do momento que eu consigo entender e me lançar para o amor de Deus sobre mim, é mais fácil eu aceitar o perdão dele por mim e eu entender que eu posso ser eu mesmo sem condenação, sempre me arrependendo, é claro, sempre alinhando os meus pensamentos junto com a palavra, os meus sentimentos com a palavra, mas sem condenação, onde eu posso confessar. Tiago, que poderoso seria se dentro do casamento o cônjuge pudesse confessar e não ser condenado e houvesse restauração. O que você mencionou, né, sobre o direct, por exemplo. Às vezes o cônjuge ele começou por esse caminho e ele não conseguiu voltar, porque ali havia medo de dizer para a esposa, me perdoa. Medo da confissão, né? Medo da confissão. Olha, esposa, me perdoa. Eu falei isso aqui no direct, mas eu me arrependo, eu não quero entrar por esse caminho. Sim, eu acredito que a pessoa, provavelmente no primeiro dia, ela já sentiu, poxa, eu vou ter que pagar isso aqui, ou vou ter que mostrar, ou vou ter que, né? Exatamente. Ou no segundo dia, mas aí, em vez dela fazer isso, ela foi dando corda, foi deixando e a coisa foi piorando. Exatamente. Naquele primeiro momento, houve aquele medo, aquela vergonha, poxa, como é que eu fiz isso? Mas você se acostuma com o pecado. Quando não há confissão,
não a cura, quando não a confissão, há essa coisa de se familiarizar com esse sentimento, com essa adrenalina que o pecado traz. E aí você vai deixando aquilo acontecer. E a falta da transparência e falta de ser vulnerável um com o outro. É interessante porque na história de Adão e Eva, eles se cobriram com folhas de figueira. Mas a palavra diz que Deus sacrificou um animal. E da pele desse animal, o Senhor fez roupas para Adão e Eva. Esse animal aponta para Cristo Jesus, Cordeiro Santo de Deus. E o retrato que Deus está querendo nos mostrar nessa história é que o sacrifício de Cristo Jesus serviu para cobrir a nossa vergonha. Serviu para, como disse Daiane, não para nos condenar, mas para nos absolver. Então, o Senhor, ele disse, ok, vocês realmente não são mais puros como antes. Entrou uma sujeira, entrou o pecado, mas eu mesmo vou preparar para você a cobertura necessária para que você não sinta mais vergonha. Ou seja, o lugar da nossa absolvição em Cristo Jesus é um lugar de graça. O Senhor reservou a sua graça desde o Éden para o homem e para a mulher. Então, aplicando isso no nosso casamento, eu quero que você aprenda a enxergar a sua aliança de casamento como uma aliança de graça. Uma aliança em que vocês não estão para se degladiar, para condenarem um ao outro, para quem é mais culpado, quem tem mais razão, mas que o seu lar, que o seu casamento, que a sua casa seja lugar de graça. Porque todos nós dependemos da graça de Deus. Amém. E todos nós devemos derramar essa graça uns aos outros, a começar pela nossa família, a começar em casa. Então, se você constrói um lar, uma família, com base numa aliança da graça, do favor não merecido, do perdão, da confissão, da transparência, da vulnerabilidade, você vai evitar grandes erros. É isso que a gente comentou aqui, dando o exemplo do direct, enfim, se você constrói um casamento com base na transparência, na vulnerabilidade, você está se blindando de grandes prejuízos no seu casamento, de grandes tombos, de grandes quedas, porque você entendeu que o seu casamento é um lugar de graça. Isso é necessário falar, isso é profundo, é forte. Muito, muito poderoso. Assim, eu desafio você a sair dessa reflexão, a ouvir tudo que você ouviu e aplicar. Ter uma conversa hoje com o seu cônjuge sobre isso. Sabe? Aplicar, chama ele para conversar. Olha, vamos construir um lar cheio de graça. Vamos construir um casamento baseado no pilar da transparência, da vulnerabilidade, sabe? Isso. Sem vergonha dos nossos erros, mas assumindo as nossas responsabilidades, confessando, dizendo, olha, eu quero melhorar. É isso. Eu quero crescer, eu não quero mais cometer. Isso é arrependimento genuíno. Exato. Nossa, Thiago, você me lembrou agora de um testemunho de uma irmã em Cristo que me contou que nem imaginava que o seu cônjuge estava com problemas de pornografia. E quando ele decidiu confessar para ela isso, foi muito difícil, é claro, né? É um momento que é difícil para a pessoa fazer, mas após essa confissão, ela orou com ele tomou uma postura tão diferente com ela no casamento, até o carinho aumentou, a conversa melhorou, e ele passou a se confessar também com um irmão na fé, com mais tempo de igreja, e essas confissões passaram a trazer para ele liberdade, e ele começou a falar para ela, eu não vejo mais necessidade, e quando eu tiver, eu vou te ligar. Uau. Quando eu tiver vontade de ver, vontade de acessar, eu vou te ligar. Uau. Porque às vezes eu fazia isso no intervalo da empresa, no banheiro, coisas assim que a mulher não teria como saber. Mas eu faço um pacto com você porque eu não quero mais isso na minha vida. Muito bom. E eles podem testemunhar do poder da vulnerabilidade no seu casamento, da cura que isso trouxe. Quantos cônjuges gostariam de poder pedir ajuda para o seu cônjuge mesmo e falar, olha, eu estou com esse problema, mas
tem medo de fazer isso porque vai gerar conflito, o outro não vai entender, vai começar a ficar desconfiado e vai gerar ciúme. E é isso que eu acho que você, né, meu amor, está trazendo aqui, lugar de graça. Que esse cônjuge tenha a maturidade, como essa irmã na fé teve, de abraçar o seu marido e dizer, eu estou contigo. Quando você tiver vontade, me avisa, me liga, a gente vai orar junto. E está tudo perdoado. Vamos lutar contra isso daqui para frente. Não existe outra forma, gente, de vencer. Não existe. E que o inimigo não tenha esse espaço no seu casamento de tudo que é oculto, tudo que é escuro, é um lugar de trevas, onde o inimigo vai operar, onde ele vai ter acesso muito maior. Mas aquilo que vem à luz, aquilo que é dito, aquilo que é falado e confessado, é onde o Espírito Santo pode se mover, é onde é a cura de verdade. Então, nós declaramos e profetizamos isso sobre o seu casamento, que você tenha coragem de, orando junto com o seu cônjuge, confessar, talvez, aquilo que... Claro, assista esse episódio primeiro para que haja esse entendimento de ambas as partes, mas para que você possa caminhar em transparência. Eu acho que existe uma liberdade tão poderosa em não esconder nada de ninguém, de você poder saber que você é livre, que você pode confessar e não há mais condenação. Uau, Amém. Glória a Jesus. Amém, muito bom. Não esconder nada de ninguém. Nós vamos encerrar e eu quero fazer um asterisco nesse final aqui, porque a gente começou, eu comecei brincando, né, dizendo que tem casais, pessoas no casamento que não revelam partes do corpo porque tem vergonha, e até mesmo o marido ou a esposa vê em raros momentos, né, que você seja vulnerável também com o seu corpo. Por que não? Eu estava pensando aqui, né, que você seja também aberto com o seu corpo e entender que nós não somos perfeitos e que todos nós temos imperfeições em todas as áreas, inclusive no corpo. É verdade. Né? E você se sentir amada, você se sentir amado do jeito que você é. Que nível profundo de vulnerabilidade é essa que você vai poder ser verdadeiro, autêntico, de todas as formas possíveis, não só com o seu coração, espírito e alma, mas também com o seu corpo. Eu acho que uma coisa reflete a outra. Né? Com certeza. E é isso. Uau, que poderoso Muito esse bom. episódio. Muito bom. A gente bom. poderia ficar mais, mas é tão profundo que a gente precisa mastigar até aqui. É muito bom. Ei, mulher, o seu marido precisa conhecer cada centímetro do seu corpo. E você, homem, sua esposa também precisa saber conhecer cada detalhe que tem no seu corpo. Afinal, o seu corpo é dela. É a Bíblia que diz. Né? O seu corpo é dela e o corpo dela é do marido. Uau, que poderoso isso, gente. E aí a gente ainda vai entrar nesses episódios aí, dessas coisas mais íntimas, né, Thiago? Bora! Então tá bom, gente. A gente vai ficar por aqui. Curte, compartilha. Se você gostou desse episódio, se fez sentido para você, se falou seu coração, não deixe de compartilhar, porque eu tenho certeza que vai abençoar muitos casais. É isso. Nós ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Até mais! Até mais!